Senador Humberto Costa. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, Coronel Marcelo Blanco, seja muito bem-vindo ao Senado Federal. Mas, senhor presidente, uma coisa que eu acho que nós temos dado pouca atenção é a essa figura chamada Odilon. Quando o Dominguete esteve aqui, eu perguntei, ele disse, olha, eu entrei nesse negócio por conta do Odilon. Eu perguntei, quem é esse Odilon? Odilon é um cara aí que trata desse assunto aí, papapá. Perguntei se era um Odilon ligado, acho que à Cristália, ele disse que não. E depois surgiu novamente esse Odilon aqui, que teria sido a pessoa que apresentou o Dr. Marcelo Blanco ao Dominguete. E a gente pergunta, quem é Odilon? Ele também fala do mesmo jeito. Não, Odilon é uma pessoa aí que andava pelo meio. Quem é Odilon, coronel? Por favor, que Senador, eu quero saber, acho que Odilon, a gente devia trazer ele para cá. Odilon é um representante que teve no Ministério em algumas agendas, representando interesses de outras empresas. Eu não tenho como lembrar aqui que empresas eram essas, assim como tantos outros em que a gente dava o telefone, se colocava à disposição de alguma coisa. E ele me busca no início de fevereiro, como eu falei aqui, e fala que tem uma pessoa, que aí sim ele diz ser o Dominguete, que é um representante de uma multinacional americana, enfim, aquilo tudo que eu já falei. Perfeito, mas eu acho que a gente devia identificar direitinho quem é esse Odilon. Eu acho que ele sabe muito mais coisas do que a gente imagina. Não lembro. Eu conheci ele como Odilon, né? Bom, o Dominguete, quando esteve aqui, ele disse com todas as letras que desse jantar que foi marcado, participaram Roberto Dias, ele, o senhor José Ricardo Santana, que foi da CEMED, Vossa Excelência, Vossa Senhoria, que era assessor que foi lá no passado assessor da DELOG, e o senhor Alexandre Martinelli. Aqui inclusive foi feito um reconhecimento facial aqui. Estou mentindo, senador Randolph? Foram mostrados várias pessoas aqui e ele reconheceu uma delas. Disse, não, ele estava com um papel anotando o tempo inteiro os valores, as coisas e tal, papapá. O senhor reafirma que esse cidadão não estava? Não, isso foi um equívoco. O Alexandre Martinelli Cerqueira não se encontrava no local. O senhor viu no momento que o senhor Roberto Dias fez o pedido do $1 por cada dose de vacina para que houvesse essa... Não houve pedido, senador. Não houve pedido. Mas o senhor também disse que saiu antes, né? Não, eu saí, mas não houve pedido. Até a hora que o senhor estava... Do momento que eu me encontrava lá, não houve pedido. Sequer se conversou aprofundadamente sobre vacina. Talvez, coronel, seja mais adequado o senhor dizer isso. Até a hora que o senhor estava, não houve pedido. Ou o senhor ficou até o final? Não, eu saí antes. Não me recordo se o Dominguete saiu logo comigo, não me recordo, sinceramente, mas com certeza eu saí antes. Eu intencionava assistir o jogo em casa como assistir. Ok. A outra coisa que ninguém consegue entender, aliás, a gente consegue entender, mas a gente não pode aceitar, porque apesar de que nós estamos muito limitados por essas decisões do Supremo, pelas questões legais, restritivas e tal, mas nós não somos todos burros. Acho que alguns dos depoentes aqui têm subestimado a nossa inteligência. E aí, por exemplo, essa história que foi quase o Roberto Dias disse que foi uma coincidência. Ele estava no restaurante, de repente chegou o senhor com o Dominguete, estavam fazendo compras talvez, não sei, entraram no restaurante, estava ele lá. Aí discutiram, trataram do assunto de venda de vacinas. Vossa Senhoria dá aqui uma outra versão, é a versão do seguinte: descobriu que o Roberto estava lá, esse Dominguete estava enchendo o senhor, aí o senhor disse, Dominguete, vamos aproveitar e vamos lá. Não foi nada previamente arrumado com a pauta para se debater. É isso, coronel? Só fazendo algumas observações, se o senhor me permite. Eu não descobri que o Roberto estaria lá. Eu falei com o Roberto,
E ele disse que estaria lá. Mas o senhor disse, eu vou levar o Dominguete, o senhor Não disse... falei. Eu não falei isso. Até porque, nesse momento, isso nem me ocorreu. Eu, posteriormente, depois da ligação com o Roberto, é que eu entendi que pudesse ser uma maneira, já que o Dominguete quer a agenda dele, seria uma façamos oportunidade. o seguinte, Dominguete, é perto, logisticamente para ele era muito perto, que ele dizia que estava ali próximo do Brasília Shopping. Como eu vinha conversando com ele, várias tratativas que eu postei aqui sobre o privado, eu falei, façamos o seguinte, vamos lá, conversamos sobre o privado, porque a gente aprofunda, eu aproveito, te apresento o diretor e você peça a sua agenda. E assim se deu. Tudo bem. Vamos dar para o verdadeiro. Segunda coisa, Vossa Senhoria não pode dizer que limitou-se a abrir um contato para que ali fosse feito aquela reunião para tratar do assunto. São inúmeras ligações entre Vossa Senhoria e o senhor Dominguete. É melhor para Vossa Senhoria não subestimar demais a nossa inteligência, que diga o seguinte, eu participei de uma tratativa. Aqui ontem teve um reverendo que participou por razões religiosas. Vossa Senhoria pode ter participado por razões patrióticas ou quaisquer outras, defesa do humanismo e tal, mas houve sim uma participação de Vossa Senhoria em vários momentos. Vossa Senhoria pergunta como é a proposta, vai mandar essa proposta, eu tenho aqui vários desses. Então, se o intuito de Vossa Senhoria foi ajudar o país a enfrentar a pandemia, ótimo, assuma que foi isso, mas Vossa Senhoria cometeu algumas coisas equivocadas. A primeira foi ter participado dessas tratativas. Segunda, foi levar um lobista, e um lobista da última categoria que pode existir, que nem tinha o que ele estava prometendo vender, para se encontrar com um agente público da relevância do diretor de logística do Ministério da Saúde. Vossa Excelência, Vossa Senhoria levou. Então, eu pergunto para que Vossa Senhoria participou de um... Poderia não ter nenhum ganho com isso, poderia estar pensando que isso viria posteriormente facilitar um eventual investimento privado, qualquer coisa, mas Vossa Senhoria participou, acompanhou, conversou, falou de propostas com o senhor Dominguete. Senador, o que eu posso falar para o senhor, e é a verdade, o que eu estou passando aqui para o senhor, sim, ele sempre me buscava. Eu não buscava Dominguete com um assunto que não fosse privado. Isso está nas mensagens. O senhor tem as mensagens à mão. Então, ele me buscava de que forma? A proposta, e que eu sempre de boa fé imaginei que estava ok, do ponto de vista documental, ele dizia ter enviado para os e-mails que eu apontei para ele, que eu orientei para ele. Só que quando o diretor conseguia verificar esse conjunto de documentos, por óbvio, sabemos hoje, sempre faltava o documento de representação do laboratório AstraZeneca. Por isso, isso nunca prosseguiu como um processo instruído dentro do SEI, que é o sistema eletrônico. Ok. Até onde eu sei. Esse senhor Gelson Prado, o senhor disse que, na verdade, não é da sua relação, ele é da relação do Dominguete. Sim, sim. E tá Eduardo, quem é? Que o senhor, num determinado momento, diz assim... Eduardo é uma pessoa que, quando o Dominguete, isso daí é a respeito da conversa sobre criptomoedas, né? O senhor deve ter aí uma sequência de mensagens, né? Que, salvo engano meu, a primeira mensagem que ele me manda é um print no dia 2 de março. Não sei se o senhor tem aí. Se o senhor não tiver, a gente tem condições de projetar, tá? Então, ele me manda um print no dia 2 de março. Esse print é como se fosse a tela de um aplicativo, enfim, de um valor em corretora, que ele dizia ser um valor em dólares de uma corretora de criptomoedas lá fora. Tá? E ele me pergunta se eu entendo disso. Eu falei, Dominguete, meu conhecimento sobre isso é absolutamente incipiente. Eu não tenho domínio sobre isso daí. Mas, possivelmente, eu conheço alguém que consiga entender o que você quer passar. E é aí que surge o nome do Eduardo. Eduardo é um doleiro?
Não, que é eu alguém saiba. do sistema não financeiro. Não que eu saiba. Certo. Ele, porque ele depois... entra em contato direto com o Gelson, após, para ser bem resumido e objetivo, após várias vezes que eles conversam para tentar entender o que de fato é isso que o Dominguete traz, Tá. o Eduardo chega para mim e fala assim, Blanco, isso é uma fraude. Isso é uma fraude e isso daí não existe criptomoeda, enfim. Aí ele... Tá certo. Porque aqui, na verdade, depois o Gelson, conversando com o Dominguete, trocam o seguinte diálogo. Vamos conversar por aqui que é mais seguro. Aí o Dominguete diz, ótimo, o doleiro está em Brasília. O doleiro está em Brasília. Aí Dominguete diz, vai operar, já vai me posicionar. Agora, até agora eu não consegui encontrar em todos esses documentos nada que vinculasse o Dominguete a essa história de Bitcoin. Mas aí, sinceramente, a gente pode esperar tudo nesse processo aqui, tudo é possível a gente encontrar. O senhor conhece o Coronel Cricioli? Conheci no Ministério da Saúde, ele teve lá, acho que eu lembre, uma ou duas vezes. O senhor tem relação com ele, não? Não, senhor. O senhor tem conhecimento de que foi ele que aproximou a Davat e o Ministério da Saúde? Eu estou fazendo confusão. O senhor falou que nome? Cricioli. Não, perdão, não é esse. Eu fiz confusão então, com outro Vossa nome. Senhoria não esse conhece, né? Cricioli eu não conheço. Eu queria perguntar mais uma coisa. Durante esse período que Vossa Senhoria esteve lá no DELOG, tinha contato com parlamentares, recebia... Não, senhor, nunca tive. Nada de contatos políticos? Nunca tive. Não, né? Eu sei que um cargo em comissão, ele não precisa ter razões para alguém exonerar o outro. Mas sempre tem um motivo, não é? Não gostava ou achava que aquela pessoa podia ser melhor em outra coisa. O senhor sabe por que foi exonerado? Não lhe foi dito não nem tenho nada? conhecimento. Também não busquei saber. Assim, senador... Teve algum atrito, alguma coisa? Não. Eu sempre trabalhei, desde que eu me coloquei à disposição no ano passado, a integrar esse esforço conjunto no Ministério, isso para mim sempre foi uma coisa muito clara. O senhor sabe por que todo mundo que estava lá no departamento saiu e só o senhor Roberto Dias ficou? Não tenho conhecimento. Eu tenho uma suspeita. Da suspeita. Motivação eu não tenho conhecimento. Eu tenho uma suspeita, eu acho que ele ficou por conta do senhor Ricardo Barros. O senhor via muito o senhor Ricardo Barros lá dentro do Ministério? Nunca vi dentro do Ministério. Nunca vi. Nunca teve com ele? Nunca vi. E o Dias falava do Ricardo Barros, que era muito amigo, frequentava a casa dele, esse tipo de conversa nós não tínhamos. Conversavam sobre outras coisas, amenidades. Vossa Senhoria desenvolveu algum trabalho, alguma atividade junto aos hospitais federais do Rio de Janeiro? Não, senhor. Nunca botei os pés em qualquer hospital federal do Rio, quiçá na Superintendência do Rio de Janeiro. O senhor conhece o senhor Duvério, que foi superintendente? Coronel Duvério, conheço, sim, senhor. Conhece de onde? Conheci dessa operação no Ministério. Então o senhor teve alguma coisa a ver com o Rio de Janeiro também? Não, passei a conhecê-lo aqui porque ele teve, em alguns momentos, ele esteve em Brasília. Mas o senhor nunca foi em nenhuma diligência, nenhuma atividade? Eu nunca nada? botei meus pés na Superintendência Estadual do Rio. Então sua relação com ele é praticamente nenhuma, não é? Funcionalmente nenhuma. Ok. Respeitosamente eu agradeço as respostas de Vossa Senhoria, Coronel. E quero aqui, mais uma vez, aproveitar esse tempinho que me resta para reafirmar, né? Essa operação Davat, Ministério da Saúde, é uma das coisas mais tragicômicas que nós já assistimos na vida pública brasileira. Tragicômicas porque é uma tragédia. Milhares, centenas de milhares de pessoas mortas e uma meia dúzia de oportunistas querendo se locupletar de um lado e de outro do balcão. De um lado, um grupo de estelionatários, comandados por um estelionatário mor lá dos Estados Unidos, não é? Que tentaram vender terreno no céu, porque não tinham vacina, então estavam vendendo terreno no céu. E encontra do outro lado do balcão uma meia dúzia de maus funcionários, de pessoas que nem são funcionárias do Ministério da Saúde, mas que viram também um espaço para se locupletarem. E aí fazem um pedido de uma propina
sobre algo que não existia. Então, veja, é trágico porque diante do sofrimento de tanta gente, alguém querer ter uma vantagem em cima é uma coisa trágica. E é cômica porque mostra uma série de pessoas que se deixaram enganar e outras que atuaram para enganar as demais. Aí vem aqui a tropa de choque do governo. Mas o governo pode ser incompetente, pode ser insensível, pode ser incapaz de enfrentar uma pandemia, mas não houve prejuízo, porque as coisas não se concretizaram. Aí eu repito, elas não se concretizaram porque teve alguém como funcionário Luiz Miranda, elas não se concretizaram porque teve a imprensa que denunciou várias coisas, como o caso da duplicação num aditivo para os preservativos vendidos pela Covaxin, denunciado por uma emissora de TV, e depois voltaram atrás. Não se concretizaram porque essa CPI existe. E se essa CPI, eu ando muito por aí, o pessoal diz, será que isso não vai dar em pizza? Não vai dar em nada? Já deu em muita coisa. Botou um governo incompetente, preguiçoso, irresponsável, indiferente para correr atrás de vacina. E essas vacinas que estão aí, não é como disseram aí, agradeça a Queiroga e a Bolsonaro. Não, apesar de Queiroga e Bolsonaro, nós estamos conseguindo vacinar a passo de tartaruga a população brasileira. Essa é que é a verdade, senhor relator. E outra coisa, se não houve, como eles estão dizendo, prejuízo financeiro, mas tem prejuízo maior do que isso, presidente? 558.597 vidas perdidas, 558.597 famílias que perderam seus chefes, filhos que perderam pais e mães, mães que perderam filhos. Isso não é prejuízo? Esse é o pior prejuízo que o Brasil poderia ter, que é o prejuízo das vidas humanas, daqueles que constroem o que é esse país, diferentemente desse presidente da República, que só tem uma mensagem de destruição para o Brasil. Um homem que não tem nem a sensibilidade de respeitar um morto. Ontem ele falou, e foi muito bem respondido pelo filho do ex-prefeito de São Paulo, Bruno Covas, quando ele disse, aquele que morreu, fechou São Paulo e foi para um jogo de futebol. Uma pessoa que já sabendo que ia morrer, estava com os dias contados, resolveu viver um momento com o seu filho e foi ali assistir um jogo de futebol para deixar aquela marca, aquele legado para aquela criança. E esse cidadão não tem nem essa sensibilidade. E olhe que muita gente quer tratá-lo como um inimputável. Isso é quem age assim, e eu fico às vezes aqui abismado com pessoas que têm uma vida política de anos, de décadas, que sabem a diferença entre o que é certo e o que é errado, e que tratam esse cidadão. Não, é o jeito dele. É o jeito dele, é a autenticidade dele. É a autenticidade do mal. Do mal. Ainda bem que existe essa CPI, porque se dependesse da maldade daquele cidadão que está no Palácio do Planalto, esse número aí talvez fosse até muito maior. Então, esses depoimentos aqui na CPI agregam pouca coisa. Não pensem os depoentes que nós somos bobos e não sabemos o que de fato aconteceu, mas certamente no final eu tenho convicção de que o relator haverá de fazer um trabalho que vai orgulhar todos nós e vai dar ao povo brasileiro pelo menos o alívio de dizer, alguém trouxe a verdade dos fatos e disse quem é responsável por esse morticínio que o Brasil está vivendo nesse momento. E ficarão na história com os seus nomes marcados ali. Criminosos. Criminosos. Muito obrigado, senhor presidente.